Sob nossos pés, a crosta terrestre oculta mistérios que despertam tanto fascínio quanto medo. Profundas fissuras, algumas de proporções inimagináveis, se estendem pelos confins do mundo. Desde cânions majestosos a aberturas imensas, embarque conosco nesta expedição extraordinária enquanto desvendamos os 15 maiores vãos da Terra. Será que realmente temos consciência dos perigos que jazem abaixo, prontos para transformar a face do nosso planeta? Então, venha conosco nesta aventura de descoberta. Primeiro, o Poço do Inferno. A cratera de gás de Darvaza, no Turcomenistão, conhecida como Porta para o Inferno, é um fenômeno geográfico impressionante que começou em 1971 após o colapso do solo durante uma perfuração por geólogos soviéticos, resultando em um buraco de cerca de 70 metros de diâmetro. Para evitar a liberação de gases venenosos, decidiram queimar o gás, esperando que o fogo durasse algumas semanas, mas ele continua aceso por mais de meio século. Localizada no deserto de Karakum, a cratera ilumina o céu noturno com um brilho intenso, atraindo cientistas para estudar a queima de gás natural a longo prazo, a composição dos gases, o solo na área e o impacto ambiental. Surpreendentemente, micro-organismos adaptaram-se às condições extremas ao redor da cratera, oferecendo insights para a astrobiologia sobre a sobrevivência da vida em ambientes inóspitos, o que faz da cratera um objeto de estudo fascinante e um espetáculo natural único. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Segundo, Tator Hills. Em 2017, o Serviço Geológico do Arizona, nos Estados Unidos, descobriu uma gigantesca fissura na Terra. A descoberta da maior fissura na região, com 3,2 quilômetros de comprimento, é significativa e destaca a influência humana e natural no meio ambiente. A utilização de drones para mapear esta fissura forneceu informações valiosas sobre a sua formação, evidenciando a importância da tecnologia na compreensão de fenômenos geológicos. A origem das fissuras no deserto do Arizona está atrelada à extração excessiva de águas subterrâneas desde o início do século XX, resultando no afundamento do solo e na formação de fissuras. Especificamente em Tator Hills, onde fissuras foram observadas pela primeira vez em 1977, a extensão total dessas formações alcança aproximadamente 17,7 quilômetros. Em contraste, as fissuras de Black Point na Serra Oriental da Califórnia, próximas ao Lago Mono, oferecem um estudo fascinante de forças vulcânicas e tectônicas que datam de 13 mil anos atrás. Diferentemente das fissuras no Arizona, as de Black Point têm origem vulcânica, formadas por uma erupção subaquática e processos subsequentes como a palagonitização, que cimentou os detritos ejetados. A acumulação de pressão sob esta camada terrestre firme levou, com o tempo, à criação de rachaduras expansivas, notáveis por suas significativas profundidades e larguras. Algumas dessas fissuras são suficientemente grandes para serem atravessadas por pessoas, enquanto outras demandam o uso de equipamentos especiais para serem exploradas. Esses casos evidenciam a variedade e a complexidade dos processos geológicos que dão forma ao nosso planeta, ressaltando a influência das atividades humanas e dos fenômenos naturais em distintas regiões geográficas. Terceiro, Houdfeldsgia. Essa característica impressionante, conhecida como Houdfeldsgia, é essencialmente uma ravina estreita ou fenda que corta a terra, cercada por penhascos íngremes de ambos os lados, tornando-a uma das paisagens mais deslumbrantes e únicas da Islândia. O nome tem suas raízes nas sagas e folclores islandeses. De acordo com a história, um jovem e imprudente local chamado Houdfeldsgia encontrou um destino trágico nas profundezas dessa garganta. A saga adiciona uma camada extra de mistério a este lugar, atraindo aqueles que apreciam tanto as maravilhas da natureza quanto as histórias que ela pode inspirar. Este local encontra-se na península de Snæfellsnes, inserido na complexa estrutura tectônica da Islândia. Situada sobre a dorsal mesoatlântica, a Islândia é o ponto de encontro das placas tectônicas norte-americana e euroasiática, que estão se distanciando uma da outra. Essa dinâmica tectônica impõe tensões na crosta terrestre, resultando na formação de falhas, fraturas e fissuras. A posição da Islândia sobre essa dorsal a torna um hotspot de atividade vulcânica, com processos vulcânicos atuantes.
como o movimento de magma abaixo da superfície terrestre, que podem levar à criação de fissuras. Apesar disso, essa grande fissura na Terra exibe uma beleza quase mística. Ao adentrar a fissura, é possível se deparar com paredes altas adornadas por um musgo verde intenso. A água flui suavemente pelas rochas, adicionando um toque de magia ao ambiente. O caminho pode se tornar estreito em algumas áreas, exigindo destreza para ser atravessado. Em determinados locais, feixes de luz solar se infiltram pelas aberturas nos penhascos, criando um espetáculo de luzes e sombras que amplia o encanto deste lugar singular. Quarto, rachadura no solo. Essa maravilha geológica pode ser encontrada no centro de Oregon, nos Estados Unidos. É um exemplo cativante de uma fenda vulcânica, que é uma fissura longa e estreita formada na crosta terrestre. Essa formação única permite aos visitantes explorar as profundezas de uma fenda natural e testemunhar as incríveis forças que moldaram a paisagem da região. Situada dentro do terreno árido do Alto Deserto, perto do Vale de Natal, essa fissura no solo se estende por cerca de 3,2 quilômetros de comprimento e desce a uma profundidade de aproximadamente 21 metros. Sua origem pode ser rastreada até uma combinação de atividade vulcânica e forças tectônicas, acreditadas por alguns terem atuado na área por milhões de anos. Provavelmente formou-se à medida que o magma subia à superfície durante eventos vulcânicos, causando fraturas na crosta terrestre. Processos de erosão subsequentes provavelmente expuseram e aprofundaram a fenda ao longo do tempo. Caminhar pela fissura no solo é como entrar em um abismo natural, cercado por paredes altas que revelam as camadas de rocha que compõem a crosta terrestre. Esse espetáculo oferece um vislumbre tangível da história geológica da região, convidando os visitantes a imaginar as forças tumultuadas que uma vez moldaram essa área notável. Quinto, Le Gouffre de l'Enfer. Le Gouffre de l'Enfer, que se traduz também como o Poço do Inferno, não é a mesma que fica no Turcomenistão. Ela é uma fenda fascinante situada na França. Esta maravilha natural atrai aventureiros com seu nome dramático e características notáveis. Serve como um exemplo principal de uma caverna marinha colapsada, onde as ondas do oceano esculpiram seu caminho através dos penhascos ao longo do litoral francês. As marés e os ventos estimularam a formação dessa falha, que se estende aproximadamente 9 metros de profundidade e 30 metros de comprimento através da erosão. Embora pareça um local de serenidade, este lugar é envolto em lendas arrepiantes e histórias de enigmas ocultos. Uma narrativa popular conta a aventura de um pastor que, na tentativa de resgatar uma ovelha desgarrada, explorou as profundezas de um abismo. Lá, ele descobriu um reino subterrâneo secreto, enfeitado por cristais brilhantes e espetaculares formações rochosas, exalando um encanto hipnotizante. Esse mistério se tornou seu santuário, um espaço de consolo e fascínio. Contudo, o nome do poço está associado também a mitos de entidades bem mais sinistras. Conforme esses relatos, o poço é tido como um portal para o mundo inferior. Existe, porém, um episódio sombrio e verídico. Em 1949, foi encontrado na fenda o corpo de Robert Taylor, um abastado parisiense, juntamente com um baú molhado, por um grupo de jovens. A identificação dos restos mortais espancados de Taylor foi feita através do baú pela polícia. A investigação desvendou que André Farah, seu criado, era o culpado do homicídio, impelido pela cobiça de herdar sua riqueza. Farah recebeu a pena capital, mas acabou sendo indultado pelo presidente. Acredita-se que esse crime tenha inspirado o filme Vertigo, de Alfred Hitchcock. Sexto, Vale da Fenda Alfagja. O Vale da Fenda Alfagja, como o encontrado em um parque nacional na Islândia, é uma representação visual dos movimentos da Terra. Aqui, a placa norte-americana e a placa euroasiática estão se afastando uma da outra, criando uma lacuna na crosta terrestre. Esse processo é chamado de rift continental e é crucial no desenvolvimento de nova crosta oceânica. O Vale da Fenda na Islândia mede cerca de 7 a 10 metros de largura, com variações ao longo de seu comprimento devido a processos geológicos complexos. É atribuído à atividade tectônica associada à mais ampla dorsal mesoatlântica, uma cadeia montanhosa subaquática que marca o limite entre a placa norte-americana e a placa euroasiática. As placas divergentes causaram o afundamento gradual da Terra entre elas, formando o Vale da Fenda. O que é único sobre este lugar é sua acessibilidade. Ao contrário de muitos outros vales de fendas escondidos sob a água, este está parcialmente acima do nível do mar, permitindo aos visitantes testemunhar o processo geológico em ação. A Ponte Leif atravessa o Vale da Fenda,
construída em 2002 e nomeada após o explorador islandês Leif Erikson, que se aventurou da Europa para explorar a América do Norte 500 anos antes. Sétimo, Vale dei Molini. Vale dei Molini, também conhecido como Vale dos Moinhos, é uma fissura única na Terra com um toque positivo. Este local histórico e pitoresco está localizado em Sorrento, Itália, dentro da deslumbrante região da costa amalfitana. Guarda vestígios de um complexo industrial que outrora prosperou em torno das operações de moagem. Cercado pela beleza natural exuberante, a história do Vale dei Molini remonta à Idade Média, quando se tornou um centro agitado de atividade econômica. Construídos nas margens do rio que atravessa o vale, os moinhos de água aproveitavam a corrente para moer cereais como trigo e outros grãos. Essa prática de moagem foi o alicerce da economia e da vida comunitária local por séculos. Entretanto, com o avançar dos anos e o progresso tecnológico, os moinhos de água caíram em desuso. A produção de farinha foi deslocada para instalações mais avançadas e próximas. Com isso, a zona industrial tornou-se gradativamente inativa, culminando em seu declínio e abandono nos anos 1940. Com o passar do tempo, a natureza foi lentamente envolvendo as estruturas de tijolo, criando uma paisagem que parece saída de uma era após a humanidade. Atualmente, o Vale dos Moinhos apresenta uma combinação fascinante de ruínas históricas e esplendor natural. As antigas estruturas, com suas paredes desfeitas e fachadas engolidas pela vegetação, narram os tempos idos. Os visitantes têm a chance de perambular pelo local, percorrendo as ruínas e refletindo sobre os moinhos que um dia preenchiam o vale com sua atividade frenética. O cenário, com seus edifícios em ruína emoldurados por uma vegetação luxuriante e vinhas em cascata, compõe uma visão encantadoramente melancólica, despertando sentimentos de saudade e atemporalidade. Oitavo, Kjeragbolten. Kjeragbolten é uma das rachaduras mais icônicas do mundo, localizada na Noruega. Este fenômeno natural impressionante e popular destino de caminhadas é conhecido por sua paisagem de tirar o fôlego e experiência emocionante. Ela é uma enorme pedra encaixada entre duas faces de penhasco dentro da cordilheira Kjerag. O nome Kjeragbolten deriva de Kjerag, o nome da montanha, e Bolten, que significa parafuso ou rocha. Esta enorme rocha, com seu peso estimado em centenas de toneladas, encontra-se equilibrada de forma instável no espaço entre dois penhascos verticais, elevando-se a impressionantes 975 metros acima do vale, oferecendo uma vista de tirar o fôlego. Mas como surgiu essa fascinante formação geológica? Situada na região de Rogaland, uma área conhecida por sua atividade tectônica, a paisagem foi moldada pela ação de um rio que, ao longo de várias eras glaciais, esculpiu as montanhas de arenito ao seu redor. A Noruega, ao longo de sua história geológica, passou por múltiplas fases glaciais. Com o término de cada uma dessas fases, as águas resultantes do derretimento dos glaciares reconfiguravam o vale. Após a última era glacial, as mudanças climáticas e o consequente aumento nos níveis dos mares levaram à inundação dos fiordes, contribuindo para a paisagem natural única que observamos hoje. A pedra foi depositada durante a última glaciação. Acredita-se que por volta de 50 mil anos antes de Cristo, à medida que a geleira norueguesa derretia, houve um rebote nas formações rochosas devido à remoção do gelo. No caso da Kjeragbolten, o rebote aconteceu mais rápido do que o aumento do nível do mar, encaixando a rocha em sua posição atual. A jornada até o local envolve atravessar terrenos acidentados, subir inclinações íngremes e cruzar trilhas estreitas. No entanto, a recompensa é excepcional. Os caminhantes são tratados com vistas panorâmicas das montanhas e fiordes circundantes. O destaque da caminhada é ficar sobre o pedregulho, olhando para baixo na altura vertiginosa. Agora pare e se imagine um momento em cima dessa pedra. Vocês teriam coragem? Mesmo sabendo que ela pode desabar a qualquer momento? Deixe nos comentários a sua resposta. Gostaríamos de saber. Nono, Grutas de Skocjan. As Grutas de Skocjan são uma maravilha subterrânea deslumbrante localizada na Eslovênia, um país conhecido por suas paisagens impressionantes. Essas cavernas são um patrimônio mundial da Unesco e uma das mais notáveis formações kársticas do mundo, oferecendo uma jornada cativante aos tesouros naturais da Terra. Situadas na região kárstica pitoresca do sudoeste da Eslovênia, as cavernas de Skocjan consistem em um labirinto de passagens subterrâneas, imensas câmaras e formações rochosas de tirar o fôlego. O rio Reka esculpiu um caminho impressionante através das cavernas, criando uma série de características notáveis. A Grande Câmara se destaca como uma imensa caverna, cercada por paredes majestosas, enquanto o caminho do rio subterrâneo é adornado por cachoeiras e lagos de uma beleza fascinante.
ecoando os sons suaves e ressonantes das águas que fluem no subsolo. De nome bem apropriado, estas cavernas são o lar de uma rica variedade de formações geológicas, incluindo lagos de calcário, terraços de travertino e estalagmites de proporções monumentais. A vastidão deste espaço cria um ecossistema único para diferentes espécies, como morcegos, organismos singulares adaptados à vida subterrânea, e peixes que existem na completa ausência de luz. Uma ponte construída para os visitantes oferece uma oportunidade única de se aproximar e apreciar essa maravilha geológica de grande escala. A Câmara Martel, nomeada em honra ao espeleólogo Edouard Alfred Martel, é um dos maiores sistemas de cânions subterrâneos do mundo, com paredes que sobem a mais de 100 metros de altura. Estas cavernas são de grande importância ecológica, servindo como refúgio para espécies adaptadas ao ambiente subterrâneo e ostentando um ecossistema complexo que inclui criaturas únicas adaptadas à vida nas cavernas. Este valor excepcional levou à inclusão das grutas de Scotian na lista de locais naturais designados pela Unesco. Além disso, pesquisas arqueológicas revelaram evidências de ocupação humana nas cavernas que remontam a 10.000 anos, indicando seu uso por povos antigos. 10º. Fenda Silfra. Silfra é uma fissura subaquática única no Parque Nacional Thingvellir, Islândia, destacando-se como um dos melhores pontos de mergulho do mundo devido à sua origem e características excepcionais. Criada pela separação das placas tectônicas norte-americana e euroasiática, essa fissura permite uma experiência singular de nadar entre dois continentes. A clareza impressionante da água, resultado da filtração através da rocha vulcânica porosa, oferece visibilidade excepcional, por vezes superior a 91 metros. A água fria e cristalina de Silfra vem do degelo da geleira Langjökull, proporcionando um ambiente subaquático de pura beleza e visão clara. A topografia subaquática varia, com seções como a Catedral e a Lagoa de Silfra, criando experiências de mergulho diversificadas. A paisagem dinâmica subaquática, enriquecida pelas cores vibrantes das rochas e pela água pura, torna cada mergulho uma aventura sensorial. Silfra, uma testemunha da atividade tectônica contínua da Islândia, é um fenômeno geológico relativamente recente, mas com uma significância profunda na paisagem em constante evolução da Islândia. 11º. Queda de gelo do Khumbu. A queda de gelo do Khumbu, situada na região do Everest no Alto Himalaia, representa um dos trechos mais impressionantes e perigosos na rota de escalada ao Monte Everest. Essa extensa área de gelo, caracterizada por um labirinto de fendas, paredes de gelo imponentes e abismos profundos, serve como o portal de entrada para o pico mais alto do mundo. Essas fendas são formadas pela interação entre o movimento da geleira e o terreno irregular por onde ela flui, criando uma paisagem dinâmica e constantemente em mudança. Alpinistas enfrentam grandes desafios ao atravessar a queda de gelo do Khumbu durante a escalada ao Everest. Eles precisam navegar por fendas largas e profundas, muitas vezes escondidas sob pontes de neve instáveis, que podem colapsar repentinamente, levando-os a cair em abismos gelados. A utilização de escadas de alumínio para cruzar essas fendas é uma prática comum, mas arriscada, exigindo destreza física e forte resistência mental. A geleira em constante mudança também significa que a topografia da área muda anualmente, requerendo dos alpinistas não só força e habilidade, mas também a capacidade de se adaptar às novas condições. Esta parte da subida ao Everest é emblemática dos perigos e da imprevisibilidade da escalada de grandes montanhas, onde os riscos significativos coexistem com a majestosa beleza natural. 12º. Kamoa-Moa. Kamoa-Moa é uma fenda vulcânica que cativou observadores durante a erupção do vulcão Kilauea na Grande Ilha do Havaí em 2011. A erupção deslumbrante exibiu tanto a beleza quanto o poder destrutivo da natureza. A erupção começou como um prelúdio sutil, com o aumento da atividade sísmica e elevação no cume de Kilauea e no cone vulcânico de Pu'u'ou, na encosta do vulcão. O lago de lava da cratera Halemaumau também começou a subir, insinuando o que estava por vir. Em 5 de março de 2011, os rumores da Terra escalaram dramaticamente, marcados por uma onda de tremores sísmicos e atividade sísmica elevada. Esses sinais sinalizaram o início de uma erupção vulcânica. Quase simultaneamente, Pu'u'ou rapidamente se desinflou, sublinhando ainda mais a erupção iminente. Mais tarde, naquela noite, o verdadeiro espetáculo começou, enquanto a rocha derretida jorrava das profundezas da Terra, dando origem às rachaduras de Kamoa-Moa. A erupção, localizada a aproximadamente 1,2 km ao sul de Pu'u'ou, tornou-se uma cena de admiração inspiradora. Lava, uma força da natureza em estado líquido, jorrou dessas fissuras, avançando e recuando como uma dança cósmica.
O desempenho alcançou seu ápice impressionante em 8 de março, quando a parte oeste da fenda ocidental se destacou, criando um fluxo de lava rápido e direcionado que devorava tudo à sua frente. As árvores se dobravam como se fossem meros palitos perante o avanço implacável da massa incandescente, pintando um quadro de destruição e regeneração. Observar a lava jorrando de uma fissura vulcânica era um espetáculo inspirador, revelando a força bruta e a magnificência inerente à geologia. 13º. Rift da África Oriental. O Vale do Rift da África Oriental é uma impressionante formação geológica que se estende majestosamente por mais de 2.900 quilômetros, desde o Golfo de Aden, no extremo norte, até o Zimbábue, no sul. Este vale não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um limite crítico de placas tectônicas, marcando o local onde o continente africano está gradualmente sendo dividido em duas massas terrestres distintas, a placa Somália a leste e a placa Núbia a oeste. Esta divisão tectônica proporciona aos geólogos uma janela única para estudar os diversos estágios do processo de formação de rifts ao longo de sua extensão. O processo de rift no Vale do Rift da África Oriental é causado por forças tectônicas que esticam a crosta terrestre, criando fraturas e fissuras profundas. Estas aberturas permitem a ascensão à superfície de água, magma e outros materiais, indicando a intensa atividade geológica da região. A presença de rochas vulcânicas mostra que a litosfera abaixo do vale está se afinando, chegando perto de se romper completamente. À medida que as placas tectônicas se afastam, magma do manto pode subir e solidificar, podendo eventualmente formar um novo oceano. Esse fenômeno sugere que, com o passar de milhões de anos, o assoalho oceânico poderia expandir-se pelo vale, diminuindo a massa continental da África e possivelmente isolando partes da Etiópia e Somália, incluindo o chifre da África, como uma grande ilha no Oceano Índico, demonstrando as forças naturais que continuam a remodelar nosso planeta. 14º. Grijota Gja. Grijota Gja, uma caverna de lava situada perto do Lago Mvati, na Islândia, é uma maravilhosa manifestação da atividade geológica do planeta. Abrigando uma fonte termal natural com águas azuis quentes, esta fenda rochosa oferece um contraste deslumbrante entre suas águas convidativas e as ásperas paredes de rocha que a cercam, atraindo visitantes para um banho único em um cenário espetacular. A fonte dessa calorosidade é a intensa atividade geotérmica abaixo da superfície, diretamente ligada aos movimentos tectônicos ao longo da dorsal mesoatlântica, que separa as placas tectônicas norte-americana e euroasiática. Grijota Gja é o produto de processos tectônicos que criam fissuras na crosta terrestre, que, por sua vez, se tornam canais para a água se infiltrar, aquecer e eventualmente formar fontes termais em cavernas naturais. Este local não é apenas um testemunho da beleza natural, mas também das forças dinâmicas que moldam nosso planeta, proporcionando um refúgio de calor e maravilha geológica para os visitantes desfrutarem. 15º. O Poço de Thor. O Poço de Thor, localizado na costa de Oregon, é conhecido como o Ralo do Pacífico, devido à sua aparência de estar constantemente engolindo o mar ao seu redor. Este fenômeno natural, situado próximo ao Cabo Perpétuo, é resultado do colapso de uma caverna marinha, moldada pela força das ondas do oceano. Com cerca de 6 metros de profundidade, o poço apresenta riscos, especialmente durante a maré alta ou tempestades, quando as águas se tornam particularmente violentas, jorrando para cima antes de serem sugadas de volta. A singularidade do Poço de Thor reside na sua interação com o oceano. Em determinadas condições de maré, a água flui para dentro do buraco de baixo para cima, criando um espetáculo dramático e esguichos impressionantes. Momentos depois, a água drena de volta para o buraco, criando um ciclo rítmico e cativante, que é tanto belo quanto impressionante. Visitar o Poço de Thor oferece uma oportunidade de testemunhar o poder bruto e a beleza da natureza. A visão do oceano continuamente enchendo e esvaziando este caldeirão rochoso é um lembrete do poder do Pacífico e da natureza sempre mutável de nossas costas. É um lugar onde você pode ver, ouvir e sentir o poder do oceano, enquanto a água ruge, espirra e gira para dentro e fora desta maravilha natural. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário com sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber.